Saudações, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de História. Uma aula em que nós vamos ter um grande objetivo, que é compreender o que aconteceu com o Brasil depois da ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas. E também compreender aí, por exemplo, como o Brasil vai se posicionar dentro daquele contexto da Guerra Fria, que ocorre após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, os objetivos aí da nossa aula de hoje: compreender o processo de democratização do Brasil após o fim do Estado Novo. E também conhecer a Constituição de 1946. Então, vamos retomar aqui alguns conceitos. Você sabe quais foram os fatores que contribuíram para o fim do Estado Novo em 1945? E você sabe o que foi o movimento queremista? Como a gente pode ver nessa imagem, a população na rua com uma faixa que é escrito "Queremos Getúlio"? Certo. Respondendo isso, então, contribuíram para o fim do Estado Novo a participação vitoriosa da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial e o crescimento da oposição internamente e externamente à derrota das ditaduras nazi-fascistas de 1945. Vamos lembrar que a ditadura Vargas, a ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo, era um Estado que tinha características fascistas. Não era totalmente vinculado, mas possuía características. Pegou muito mal para o Getúlio Vargas, a gente, como um Estado com características fascistas, ir lutar lá na Itália contra o fascismo, defendendo a democracia, integrando o exército dos Estados Unidos. Isso gerou uma contradição interna e externa para o governo de Getúlio Vargas. E o que era o queremismo? Foi um movimento de protesto, principalmente por parte dos trabalhadores, que defendiam a permanência de Vargas no poder, por medo de perder os direitos trabalhistas conquistados. Apesar de tudo, Getúlio Vargas tinha um grande apelo da população, porque lembre-se que foi ele que promulgou a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Por isso, os movimentos de sindicatos, movimentos de trabalhadores, eram bastante favoráveis. Eles tinham medo que, ao Getúlio Vargas sair, os governos que viessem depois pudessem acabar com os direitos trabalhistas que tinham sido conquistados durante a ditadura Vargas. Então vamos refletir. O que é democracia? Democracia é um regime em que os cidadãos podem manter e até mesmo ampliar os seus direitos. Para a maioria dos historiadores atuais, entre 1945 e 1964, portanto, entre a queda do Estado Novo de Getúlio Vargas e o golpe ou revolução civil-militar de 1964, o Brasil viveu uma experiência democrática. Esse período também foi marcado pela vigência do populismo. Mas o que é esse populismo? Bom, eu explico para vocês, gente. Populismo é uma prática política na qual o governante faz uso do seu carisma pessoal enquanto líder, na tentativa de manipulação da população, estabelecendo uma relação supostamente sem a intermediação de partidos ou ideologias. É um movimento muito típico da América Latina. Várias repúblicas, basicamente todas as repúblicas da América Latina, tiveram seus presidentes populistas. Então são presidentes que eles fazem o seu governo muito mais baseado no seu carisma pessoal do que num projeto partidário, do que num projeto ideológico. Então é ele a pessoa. E esse movimento não pertence apenas ao passado. Ao contrário, ainda hoje está presente em muitos países da América Latina, como nós podemos ver nessa reportagem. Os populistas da América Latina do passado e de hoje. O que os une e os diferencia? Então aí eles falam, por exemplo, nessa reportagem, do Maurício Macri, que é o atual presidente da Argentina. Bom, com o fim da ditadura Vargas em 1945, é liberado agora de novo no Brasil existir partidos políticos. E vai se estabelecer uma imensidão de partidos políticos, é o pluripartidarismo. Porém, alguns partidos vão se destacar, vão ser partidos com maior peso na política nacional. Então, organizaram-se alguns partidos políticos que seriam mais importantes nos 20 anos seguintes. O primeiro deles seria o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que existe até hoje, que era apoiado por sindicatos e trabalhadores. Esse partido aqui apoiava o Getúlio Vargas, eles eram a favor. Só que aqui o PTB ele era muito mais relacionado à questão sindical e trabalhista. E nós vamos ter também o PSD, Partido Social Democrático. Esse aí reuniu uma elite que também gostava do Getúlio Vargas. Então você vai ter aqui, quem seria essa elite? Alguns empresários, proprietários de terras, que apoiavam também o getulismo. E na oposição, nós vamos ter a UDN, União Democrática Nacional.
adepta do liberalismo conservador e radicalmente contra o Getúlio Vargas. Esse é o pessoal que não gostava. Então veja como Getúlio Vargas, apesar de ter sido deposto, ele ainda tinha uma importância política muito grande, uma influência política muito grande no Brasil. Outros partidos vão retornar. Um deles que vai retornar brevemente é o Partido Comunista Brasileiro. Nós vamos falar mais dele mais para frente. Tá. E o que aconteceu nas eleições então, de 1945? Os dois principais candidatos foram Eurico Gaspar Dutra, de uma coligação formada pelo getulismo, PTB e PSD, e o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, União Democrática Nacional. E o Vargas, o Dutra, com o apoio de Vargas, consegue se eleger presidente do Brasil. E o que vai ser o governo Dutra? Bom, vamos lembrar que a gente tinha uma nova conjuntura internacional. Com o fim dos regimes totalitários na Europa, nós temos, a partir de 1946, o início da Guerra Fria, entre as duas grandes potências, no lado capitalista, os Estados Unidos, e no lado comunista, a União Soviética. Havia uma pressão para que o Brasil se definisse. Qual é o lado que o Brasil ia pegar na Guerra Fria? E vai ser justamente o que vai acontecer. O governo Dutra coincidiu com o início da Guerra Fria e manteve uma política de alinhamento com os Estados Unidos, de grande alinhamento, o que faz com que ele rompa as relações com a União Soviética. E daí ele também torna ilegal no Brasil o Partido Comunista, que eu falei que ele voltou, mas não durou muito tempo, ele logo vai para a clandestinidade, tá? E cassou os mandatos de parlamentares comunistas, inclusive prendendo Luiz Carlos Prestes, que era o líder do Partido Comunista, o presidente de honra do Partido Comunista. Qual que era a justificativa para isso? Que o comunismo era antidemocrático. E vamos lembrar que há uma certa razão nisso. A União Soviética nunca foi uma democracia. Ela era justamente nesse período, ela estava sob aquela ditadura ferrenha do Stalin. Então não era nada de um exemplo democrático. Mas vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. A Segunda Guerra Mundial e as transformações subsequentes abalaram profundamente o equilíbrio de poderes até então existente, abrindo caminho para uma nova política econômica e militar, com evidentes implicações no Terceiro Mundo. Nesse contexto, qual foi a política externa adotada pelo governo Dutra? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar, fazer a sua resposta e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram pensar e responder? Eu vou trazer uma sugestão de resposta. Vamos lembrar que é uma questão discursiva, então o seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas alguns elementos a gente precisa que apareçam na sua resposta. Então, nesse contexto, qual foi a política externa adotada pelo governo Dutra? De alinhamento à política norte-americana e de rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética, inclusive com a declaração da ilegalidade, ou seja, da proibição do Partido Comunista Brasileiro, tendo em vista o início da Guerra Fria. Então, o Brasil se aliou ao lado capitalista na Guerra Fria, se aliou à política norte-americana. O que dizia, então, a Constituição de 1946, essa nova Constituição que nós tínhamos? Bom, houveram grandes debates numa Assembleia que tinha que escrever essa Constituição, uma Assembleia Constituinte. E em 18 de setembro de 1946 foi aprovada uma nova Constituição. Entre suas principais características, primeiro, o Brasil seria uma república presidencialista. Isso é, uma república em que o presidente ele une os cargos de chefe de Estado e de chefe de governo. Ele tem os dois cargos para ele. A ampla liberdade de pensamento, expressão e associação negadas à Constituição. Havia uma ampla liberdade aí de pensamento, expressão e associação. Coisas que no governo varguista não havia toda essa liberdade. Claro que era proibido o Partido Comunista, apesar de toda essa liberdade. Ampla autonomia dos três poderes, executivo, legislativo, o judiciário, e o direito a voto a todos os brasileiros, desde que fossem alfabetizados e maiores de 18 anos de idade. Tá? Então, analfabetos ainda não poderiam votar, não é que nem hoje que analfabeto tem sim o direito de votar na nossa Constituição atual. E o direito à greve vai ser garantido para os trabalhadores, exceto aqueles trabalhadores em atividades essenciais, como, por exemplo, transporte público, serviços de segurança público, esses daí não teriam o seu direito à greve legitimado pela Constituição de 1946. E na economia, qual que vai ser o grande plano econômico do Dutra? Bom, primeiro, vamos lembrar que ele alinha o Brasil aos Estados Unidos, não só politicamente. Vamos lembrar que o conflito da Guerra Fria também era um conflito de ideologias econômicas. Não era só questão de ideologia política. E com isso, ele vai aderir ao liberalismo econômico, dando maiores liberdades para o mercado. Tá? Isso vai permitir grande importação de bens para o Brasil. Então, você podia comprar produtos importados com muito mais facilidade do que na era Vargas, em que ele havia um controle maior da economia. E ele vai adotar um plano de desenvolvimento, que ele vai direcionar aí os investimentos. É o chamado Plano SALT. Esse SALT aí é sigla para saúde, alimentação, transporte e energia. Então, essas eram as prioridades econômicas de todos os investimentos do governo durante o governo Dutra. E a partir de 1947, o crescimento econômico passou a ser medido pelo PIB, o Produto Interno Bruto, isso é, a soma de todas as riquezas que a nação produz em um ano. Qual vai ser o resultado desse plano? Bom, aderindo ao liberalismo econômico e garantindo muita liberdade para importações, levou a uma queda das reservas cambiais brasileiras. Ocorre que todo país, quando ele compra um produto de fora, ele tem que pagar na moeda internacional. Então ele tinha que pagar em dólar. Durante o período da Era Vargas e o período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha acumulado uma grande quantidade de dólares que estavam reservados. Isso aí a gente chama de reserva cambial. Simplesmente, no começo do governo Dutra, a gente tinha 708 milhões de dólares em reservas cambiais. Um ano e meio depois, devido a essa liberação muito grande das importações, nós tínhamos apenas 92 milhões. Ou seja, gastamos muitas nossas reservas cambiais. Por isso, a partir desse momento, em 1947, o Dutra vai ter que mudar um pouquinho essa política para impedir essa evasão fiscal, essa saída de dólares do Brasil. E ele vai impor uma política de seleção das importações. Ele vai procurar aí selecionar o que você pode importar e o que você não pode importar. Geralmente, você não poderia importar aquilo que você tinha um produto equivalente dentro do Brasil. Então, a gente só poderia importar aqueles produtos que não eram fabricados no território nacional. Apesar disso, estima-se que o Plano SALT garantiu, nos 2 últimos anos de governo Dutra, um crescimento do PIB do Brasil de 8%, um crescimento bastante expressivo para a época.
Então vamos para a nossa próxima atividade. Explique o que foi o Plano SALT e qual o seu impacto na sociedade brasileira. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Respondido? Minha sugestão aí para essa resposta é: o Plano SALT foi um plano de metas elaborado pelo governo de Gaspar Dutra, com vistas a reorganizar os gastos estatais, os gastos do governo, nas áreas da saúde, da alimentação, do transporte e da energia, da onde vem propriamente a sigla do plano. Apesar de não conseguir cumprir todas as propostas expressas no plano, o país conseguiu crescer uma taxa média de 8% ao ano, o que é uma taxa bastante significativa. Entretanto, esse crescimento foi afetado negativamente pelo uso das reservas cambiais. E também vai ser durante o governo Dutra que acontece um dos grandes traumas de todos os brasileiros. A gente recebe a Copa do Mundo de 1950 e
Na disputa da final entre o Brasil e o Uruguai, no Maracanã, acontece que ficou conhecido como Maracanaço, que foi o quê? O Uruguai ganhou da gente. Então seria uma festa bonita, o Brasil ganhando uma Copa em casa, no Maracanã. Tá? Não aconteceu. O Uruguai acabou saindo vitorioso. E as eleições de 1950, então, terminando o governo Dutra, como ficou? Bom, defendendo os investimentos na indústria de base e a ampliação das leis trabalhistas, Getúlio Vargas, do PTB, consegue a sua vitória, tá? Com 48,7% dos votos. Importante ressaltar que na Constituição dessa época não havia segundo turno, você ganhava só tendo a maioria dos votos, não precisava ter mais de 50% dos votos. Isso que ele competiu contra Eduardo Gomes, da UDN, e com Cristiano Machado, do PSD. Então, isso aí vai levar o Getúlio Vargas de volta ao poder, ele retorna ao poder político aqui no Brasil. Então, vamos para a nossa última atividade aqui da aula. Essa aqui é uma música, uma marchinha que o Getúlio Vargas usou para fazer de propaganda na sua campanha. É o seguinte: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E aí ela continua. A marca da campanha de Vargas, em 1950, foi seu jingle de campanha, que era uma marchinha de carnaval chamado O Retrato do Velho. Como Vargas é representado por essa canção? Vocês vão ter aí um tempinho, então, para vocês pensarem, e eu já retorno. Então, pessoal, responderam a atividade? Como Vargas é representado na canção? É representado por meio do trabalhismo, no qual os trabalhadores são incentivados a um aumento de produtividade. O governo Vargas vai ser um dos governos mais polêmicos da história do Brasil, com uma grande oposição da UDN e do Carlos Lacerda, que já nas eleições já dizia que o Vargas não podia ser candidato, que o Vargas não podia ser eleito e, se eleito, ele não poderia assumir o cargo.
Então vai ser um período bastante conturbado do quadro político brasileiro. Mas vamos lá, retomado, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos o retorno do pluripartidarismo em 1945 e a transição para essa democracia populista. Também vimos as principais características do governo Dutra, tanto na parte de política internacional quanto na parte econômica, e a elaboração de uma nova Constituição em 1946, quais foram as características gerais dessa Constituição. E acabamos de observar a vitória de Vargas nas eleições de 1950. Então, agradeço a todos por mais essa aula. Até a próxima, pessoal.